crianças que nascerem naquele lugar, todas as crianças jogam dentro do rio Nilo. Não quero nenhuma criança viva, quero todos mortos. E o texto, a história que acabamos de fazer menção, vai dizer que a mulher, ela estava gerando um filho, ela estava gerando um menino. E quando ela ganha o menino, e os soldados começam a procurar a criança, tentando matar as crianças, levando as crianças para o rio, levando para a morte. A mãe de Moisés escondia este bebê. Meu Deus! Aí que está o segredo. Quem consegue esconder uma criança recém-nascida por 3 meses? A criança nasce, ela vai para sua casa, ela chora, ela faz o berreiro, que até o vizinho vai na sua porta e diz: essa criança está chorando demais. Mas só que o menino ficou 3 meses escondido, e ninguém notou a presença do menino, ninguém notou que ele estava presente sobre o ambiente. Mas os soldados não desistiam de matar as crianças. Mas irmão Tiago, como aquela criança estava viva ainda. Mas só que quando Deus ele tem um projeto, o inferno se levanta, o seu Balaque e Tobias se levanta, mas a obra de Deus ainda não para. Eles se levantaram contra eles, mas o projeto de Deus ainda estava de pé. O menino mal nasceu, já estava sendo perseguido. Mas eu estou na igreja, eu comecei agora e não estou entendendo a perseguição. É quando mais você vem buscar, quanto mais você está na presença, é aí que o inimigo ele se levanta contra mim e contra a minha vida. Mas eu tenho um recado para Satanás hoje. Aqueles que tentou parar o teu crescimento, Deus está dizendo hoje: eu tenho um crescimento para você, eu tenho um crescimento para a sua casa, eu tenho um crescimento para a tua história. Mas só que quando ela vê que não consegue mais esconder, porque o menino já está crescendo, o menino já está pegando o formato, ela vai criar uma arca. E quando ela cria essa arca, ela vai colocar o bebê dentro da arca. Mas só que o mais interessante, que o rio Nilo naquele momento estava sendo um lugar de morte, porque estava sendo jogado as crianças, então era um lugar de morte, era o cenário onde estava tendo morte. Mas só que Joquebede, ela pega a criança, coloca no cesto, ela coloca a criança na margem do rio Nilo, o rio de morte. Era onde o cenário de morte estava levando a vida para Moisés. Porque quando os cestos estavam na beira do rio, o cesto começa a andar, o texto vai dizer que a sua irmã começa a seguir esse cesto. O cesto está indo, automaticamente cai a noite, o cesto ele para numa árvore, e quando ele para nessa árvore, a sua irmã dorme no sono. Quando chega no outro dia, ela acorda, desespera do sono: cadê o cesto? O cesto seguiu em viagem. E o texto vai nos dizer que a filha de Faraó, a princesa, ela vai tomar um banho de sol, ela vai até a beira do rio para tomar o seu banho, e ela vai com a sua serva. E entenda, uma criança que não chorou durante 3 meses, quando chega na beira do rio, ela começa a chorar. O exemplo, o choro dela era dizendo: misericórdia, eu estou com fome, alguém me sustenta, eu estou com fome, eu estou chorando, eu estou pedindo algo para comer. Automaticamente uma criada da sua princesa vai até o cesto. Quando ela pega o cesto, ela leva o cesto até a rainha, até a princesa. A princesa vai olhar aquela criança, ela vai olhar a beleza daquela criança e ela vai dizer: a criança é muito bela, pois o nome dela será Moisés, porque da água eu a tirei. Eu trouxe ele até mim e eu vou criar essa criança. Mas a sua serva disse: mas o decreto do seu pai era matar todas as crianças, e essa criança é hebreia. Ela vai dizer: eu vou criar essa criança, eu vou sustentar essa criança. Automaticamente a sua irmã, ela vai até a princesa. Chega, eu conheço uma ama para essa criança.
A princesa diz: vai buscar ela. Quando ela vai buscar a tua mãe está na sua casa. Quando ela chega até a sua casa, ela olha e diz: mãe, vamos até o palácio comigo. Há uma coisa que a senhora precisa saber. Quando ela chega até o palácio, ela vê o bebê na mão da princesa. Ela se maravilha, porque ela vê o seu filho vivo. Para ela o cenário já estava de morte. Mas quando ela vê o teu filho na mão da princesa, a princesa diz: ó, até o certo tempo você vai cuidar dessa criança para mim. Veja só, até o tempo que queria matar a criança. A criança foi criada pela sua mãe. Porque quando a princesa chega até o faraó e diz: chega, cancela a morte sobre as crianças, automaticamente o faraó vai dizer: não, pode encerrar. Ninguém mais mata a criança. E a criança, ela vai crescendo, ela vai tomando a sua idade, ela vai até o palácio novamente. E ali a rainha diz: agora ela vai ficar comigo. Entenda algo. Você pode não estar entendendo agora. O faraó deu decreto para matar as crianças. Mas o mesmo decreto que ele deu para matar as crianças, mataram todas. Mas o projeto de Deus ele criou no palácio dele. Você não entendeu, minha irmã? Se você tiver dado glória. A criança é o projeto de Deus que o Satanás estava querendo matar. Ele teve que criar esse projeto. Ele teve que dar estrutura para o projeto. Porque Deus ele sabia que se ele crescesse no meio dos escravos, ele não ia conseguir fluir a obra dele. E quando ele cresce no palácio, tentam esquecer a origem que ele estava tendo. Coloca na cabeça dele que ele não é filho de hebreu. Ele é criado como um príncipe. Ele é criado como um egípcio. Ele vai para as guerras. Ele vai indo. Mas chega um tempo que ele começa a se descobrir que ele não é egípcio. Ele começa a descobrir que ele é hebreu. Ele começa a se lembrar das coisas. E quando ele depara com os escravos, ele reconhece o seu irmão Arão. Eu estou prolongando porque a mensagem é longa. Quando ele se depara com Arão, ele percebe que é seu irmão. Mas só que Arão ele tem uma revolta do irmão dele. Por quê? Ele olha assim. Ele foi criado no palácio, eu fui criado como escravo. Ele comeu do bom e do melhor, eu só comia migalha. Ele fazia as coisas no palácio, eu só ficava carregando pedra. Eu só ficava carregando tijolo quando ele estava comendo do bom e do melhor. Mas só que Moisés, quando ele vê Arão sendo castigado pelo soldado, quando Arão ele está sendo judiado, Moisés ele se torna um assassino do seu próprio povo. Ele mata o soldado, ele enterra o soldado, mas quando descobre da morte desse soldado, o rei faraó descobre que ele foi o próprio causante do assassinato. O próprio filho de faraó ele fala para Moisés: Moisés, fuja. Moisés com 40 anos vai para o deserto. E ali Deus começa a trabalhar na vida do projeto de Deus. Ali Deus ele começa a usar Moisés. Moisés ele começa a entender que quando ele estava no Egito, sendo usado como um príncipe, ele é colocado no deserto para ser pastor de ovelha. Você pode não estar entendendo agora. Quando você estava no Egito, você tinha o bom e do melhor. Mas quando eu estava no Egito, eu andava de carro. Quando eu estava no Egito, eu tinha melhor emprego. Mas agora que eu saí do Egito, eu estou sendo pastor de ovelha. Não que Deus ele não tem o melhor para mim, para você, não. O inimigo ele pode até oferecer os manjares mais perfeitos do mundo. Ele pode te dar os pratos mais deliciosos do mundo. Mas não tem a melhor coisa, que é estar na presença do Senhor. Não tem a melhor coisa que
Ele se depara com uma sarça que estava pegando fogo, mas o fogo não se consumia. A sarça pegava fogo, mas o fogo não consumia aquela sarça. E quando Moisés está ali, ele ouve uma voz saindo da sarça: tire as sandálias do seu pé, porque onde você pisa, santo é. E quando ele vai até a presença de Deus, Deus fala para ele, porque ele vê o que ele tinha que fazer. Deus estava dando a instrução para ele, mas ele diz: Senhor, não manda eu não sou capacitado para estar nessa grande obra. Mas Deus, ele não escolhe quem ele capacita. Ele simplesmente pega, ele capacita, levanta e diz: você vai fazer. Essa palavra não, mas você vai fazer. Não se preocupa. Não, mas eu vou fazer. Mas Deus está dizendo: errando que se aprende. Errando que você vai aprender. Você não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo. Deus está dizendo: eu estou capacitando nessa noite. Não se preocupa. O terceiro recebedor o terceiro evangelista Deus está dizendo: eu vou realizar o seu projeto. Eu vou realizar o teu sonho. Porque Deus está dizendo: quando você busca minhas coisas, eu vou acrescentar na tua vida. Quando você busca o reino dos céus, há demais coisas que serão acrescentadas. Mas quando Moisés ele desce do monte, ele diz que Deus esteve com ele e que era para ele retornar para o Egito. Mas só que como ele se casou com uma das filhas de Jetro, ela disse: como sua esposa eu vou contigo, mas como sua conjuntora eu estarei contigo, eu e teus filhos. Mas só que Moisés não queria levá-la. Moisés não queria levá-la, porque ele sabia que era para ele fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Nem todo lugar a tua esposa vai estar com você. Nem todo lugar aquele amigo que bate no teu ombro vai estar com você. Nem todo lugar que você vai querer ir, aquele que bate no seu ombro e diz: ah, não, estamos juntos, eu estou com você, ele vai estar. Meu Deus! Ah, não, mas ele é meu amigo do peito, ele é amigo do coração. Mas Deus está dizendo: nem tudo que brilha é ouro. Nem todos que dizem Senhor, Senhor irá morar no céu. Porque os mesmos que gritaram Hosana nas alturas foram os mesmos que gritaram crucifica. Mas mesmo assim ela teimou em ir com ele. A história mesmo vai dizer que Moisés ele pega uma enfermidade no meio do caminho. E quando ele pega essa enfermidade, a esposa dele entende que ela não tinha que continuar com ele. Mas só que para poder um pouco, Moisés ele vai para o Egito. Moisés ele vai para o Egito porque quando Moisés estava vendo a sarça ardente, era o momento que o povo do Egito estava clamando por Deus. Era o momento que o povo do Egito estava sacrificando, estava não aguentando mais. Não estava mais aguentando passar por aquele processo. Eles começam a clamar a Deus por um tal de libertador. Eles começam a orar pelo libertador. Quem sabe não é assim no dia de hoje. Aquele rapaz que está na rua, você passa por ele, está clamando por você orar por ele, você passa assim e nem ora por ele. Meu Deus! Você passa por ele e finge que nem conhece. Mas só que a história vai dizer que quando o povo está clamando, Arão com o seu coração fechado, Deus ele se apresenta a Arão e diz: Arão, vai até ao encontro de Moisés, porque eu estou mandando um libertador que irá libertar vocês da escravidão. Quando Moisés ele volta com Arão para o Egito, Arão já entendeu o chamado que Deus tinha na vida dos dois. Eles começam a ter a presença de Faraó, mas só que Faraó ele deixa seu coração
Mas mesmo assim Deus ele salvou o povo do Egito. Mesmo assim ele tirou aquele povo que estava no Egito para levar até o deserto e prometer a terra prometida. E quando Moisés ele fala para Faraó: você não vai entregar o meu povo, então à meia-noite vai vir um anjo da morte e vai levar todos os primogênitos. Porque Deus ele sabia aonde afligir Faraó. Mas Deus ainda poderia ter feito isso no começo? Poderia. Mas só que Deus estava dando chance para o inimigo sobreviver. Mas como ele estava dando chance para o inimigo sobreviver? O inimigo Deus, o nosso Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O nosso Deus, ele poderia sim converter aquele povo. Mas só que quando a morte chega, leva o teu filho primogênito, ele vai falar para Moisés: Moisés, pega esse povo, vai embora. Vai embora. Quando Moisés ele sai, ele prepara o povo para ir embora. Ele chega a ir embora do Egito. Mas só que a mulher de Faraó ele diz: eu quero Moisés morto. Não quero saber onde ele esteja. Eu quero esse povo morto. Faraó prepara o exército e vai atrás de Moisés. E quando Moisés ele para sobre aquele rio, o povo vai dizer: mas como nós vamos atravessar para o outro lado? E o povo vinha atrás. Mas só que Moisés sabia que tinha um Deus que estava com eles. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Em meio aos obstáculos, em meio às trajetórias, Deus diz: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu quero parar, Senhor. Esse rio está fechado para mim. Deus está dizendo: através da tua oração, através da tua busca, através da sua repulsa, eu estou abrindo o mar para você passar. Eu estou abrindo o mar para você dizer: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me deu, Pai. Pode estar sendo difícil para você nessa noite, pode estar sendo difícil para mim nessa noite, mas Deus está dizendo: ainda tem um Deus que faz milagre, ainda tem um Deus que cura, que Deus que abre o mar, abre portas para você. Você pode dizer: Senhor, para mim tudo acabou, eu não tenho mais chance. Mas Deus está dizendo: não se preocupe com a palavra que Satanás liberou como a tua vida, porque ele pode liberar quantas palavras ele quiser, mas quem dá a última ainda sou eu. Seu palavra de tropeço pode estar tramando contra a tua vida, pode estar tramando contra a tua história, mas ele está dizendo: quanto mais ele se levanta, quanto mais ele bate em você, quanto mais ele se tenta caluniar, mais você cresce na presença, mais você cresce na presença. Deus está dizendo: o crescimento vai vir, mas você tem que esperar, é com paciência dele. Mas o Tiago não finge que está na igreja.
mas eu mandarei o Espírito Consolador para poder estar com você. Você não entendeu, senão eu vi a vida da glória. Porque quando Jesus ele subiu, ele mandou o Espírito Santo, porque nós nessa noite estamos sentindo a graça do Espírito Santo, nós estamos sentindo a virtude do Espírito Santo, porque nós estamos na presença, estamos aqui, é reunido, não somente pela glória, não aleluia, é a mover do Espírito Santo de Deus na casa. É o mover do Espírito Santo que traz a diferença para a nossa vida. Rapidamente para entregar. Quando eu vim uma segunda-feira com o pastor aqui conversar, eu cheguei no final da aula, mas aquilo que o pastor falou na aula me chamou muita atenção. E eu pensei, eu vou guardar isso para mim. Vou guardar isso para mim porque isso é bom. Ele falou porque escreveu no Espírito Santo. Antes de ele falar isso nesse estudo, para mim, a consciência não era o Espírito Santo. Para mim era a consciência normal. Mas ele falou algo que me chamou a atenção e eu guardei para mim. Que quando eu vejo essa jarra aqui, não é minha. Não é minha. É deles. Mas se eu pegar e eu tiver a presença do Espírito Santo, automaticamente ele vai arder na minha consciência e vai dizer: não é seu. Mas se você for temente ao Espírito Santo, você vai devolver. E aquilo ficou guardado no meu coração, e eu coloquei em prática na minha vida, porque o Espírito Santo, ele te guia para onde você quer que ande. Você pode estar na rua, mas o Espírito Santo está te acompanhando. Aonde você quer que esteja, o Espírito Santo está te guiando. Aquele povo saiu do Egito, mas mesmo ele saindo do Egito, quando Moisés foi subir ao monte, o povo estava lembrando do passado. O povo estava lembrando do que eles faziam lá atrás. Estava lembrando das coisas que comia. Dizia: não, lá no Egito eu comia coisa boa. Lá no Egito eu era escravo, mas eu comia coisas boas. Aqui agora eu estou no deserto, eu vou padecer no deserto. O mal do cristão no dia de hoje é murmurar contra Jesus. Ah, mas Jesus ele não vai mudar a minha história. Deus está dizendo: eu vou mudar. Eu vou mudar esse cativeiro. Mas não é no seu tempo. É no meu tempo. Porque Deus está dizendo: o tempo de cantar o hino da vitória vai chegar. O tempo de você olhar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu clamor. Mas só que o povo começou a criar estátuas para adorar. Porque com eles, junto com eles, não foram só os escravos, foram egípcios também. Foi o povo que era do Egito. E o próprio povo disse para Arão: Arão, o que você acha de a gente dar um rosto para esse Deus? Porque esse Deus não tem rosto, não tem forma. Vamos criar um rosto. Quem sabe a gente criando um rosto, o povo começar mais a ter fé. Olha Satanás agindo no meio deles, eles nem estavam vendo. Mas só que quando Moisés ele está orando ao monte, Deus automaticamente diz a Moisés: Moisés, desce, porque o povo está sendo corrompido nesse momento. Quantos nos dias de hoje está sendo corrompido? Quantos nos dias de hoje está sendo corrompido? Não somente por si próprio, mas sim pelo mundo. É como dizer: não. Você prega a palavra, você faz essa distância e você não cobra. Eu vou te explicar algo: o Evangelho não virou comércio. Não estou criticando porque eu sou um pregador também, mas não tirante, eu sou um pregador. Mas entenda, a gente tem que receber aquilo que Deus ele tem para nós. A gente temos que doar
dizendo: eu não dou um fardo que você não possa carregar. Para de pegar o que não é seu e continua do que eu te dei. Moisés, ele desce, ele vê o povo naquela corrupção, dançando, cultivando aqueles deuses. Ele vai quebrar as pedras, vai derrubar aqueles deuses que eles fizeram, vai olhar para Arão. Arão vai pedir perdão para ele. Mas só que Moisés, ele vai liberar a palavra para o povo dizendo: aqueles que estão comigo, venham até mim. E aqueles que não estiver, vá. Entenda, a melhor coisa é você escolher o caminho da porta estreita. Porque a porta larga está levando muitos para o inferno. O povo achou que ia passar por passar, mas quando eles saíram da presença de Moisés, todos padeceram, todos morreram, porque não obedeceram a voz de Deus, não obedeceram a voz do seu Deus. Porque quando Deus, ele coloca um líder à frente, é para você escutar a voz dele, porque quando você escuta a voz dele, porque tem certeza, você vai longe. Deixa de dar ouvido a Faraó e dar ouvido ao seu anjo da igreja. Para de dar ouvido a fariseu e começa a dar voz para os seus pastores. Começa a dar ouvido para os teus pastores, porque pode ter certeza, está difícil, tá? Mas eles estão orando por vocês, eles estão buscando por vocês, eles estão tocando madrugadas e madrugadas em toda a tua vida. Para de ser crente fariseu, para de ser crente de zelador. O meu pastor não ora por mim, o meu pastor não busca por mim. Eu estou dizendo: você está na madrugada com eles, você está na madrugada com eles. Entenda, o crescimento é doloroso, mas pode ter certeza que quando o crescimento chega, a vitória vem junto. Muitos que conhecem aqui não vão contar mais, porque já me deu o horário. Passei do que passei para chegar aonde eu cheguei, porque eu entendi que o crescimento não é eu chegar subindo, não. O crescimento é necessário descer. O crescimento é necessário descer. Jeremias, desce a casa do oleiro. É necessário rosto e cara no pó. É necessário você renunciar às vontades da carne e dizer: Senhor, eu renuncio tudo que aquilo que me atraz para viver o teu evangelho. Eu renuncio tudo aquilo que me afasta da tua presença para viver o teu evangelho. Davi renunciou o trono, Davi renunciou o seu ouro, Davi renunciou tudo que tinha para continuar com a presença do Espírito Santo de Deus. E nessa noite não é diferente. Para de dar ouvido a Baal, para de dar ouvido a Será, para de dar ouvido a esses deuses que não estão na sua vida, e começa a dar voz para o Espírito Santo. Porque Deus está dizendo: eu não olho o morro para dar para você, eu não olho o morro, eu não sou roubada, eu tenho pressões para entregar na mão de cada um. Não se preocupe, anda para sua 25 anos para receber o teu milagre. Você não é diferente. Demorei anos e anos e recebi minha promessa. Pastor, ele me colocou até de banco, mas Deus disse: eu dei um negócio que o pastor falou e a pastora também. Está ali sentada a minha promessa. Vamos para 3 anos juntos. Passamos prova, passamos aperto, passamos. Mas o crescimento não vem sozinho, vem junto. O crescimento não vem sozinho, vem junto. Então entenda, o crescimento vai vir até vocês. O crescimento vai vir até o Vale da Bênção. O crescimento vai vir, porque eu creio que tem crentes
Obediência nesse lugar. Tem pessoas que adoram em espírito e em verdade. Eu não vou dizer que o Espírito Santo está dizendo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo nos revela. E quando você contar o teu testemunho, eu vi você e não está especulando a palavra. Então pode ter certeza. Você vai subir nos altares. E Deus ele vai te